Glória a Deus, mais um domingo, mais uma EBD. Louvado seja o nome do Senhor. E como sempre, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, desejo uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Oh, glória! Minha bênção maravilhosa, e é uma indicação que eu quero fazer. Faz tempo já que eu li esse livro e eu tive a necessidade de ver alguns testemunhos, então eu retomei esse livro. E essa bênção maravilhosa que eu quero indicar e compartilhar. Leia um livro, o Livro dos Mártires, de John Foxe. É um livro abençoado que traz grandes testemunhos de homens e mulheres abençoados que não negaram a fé, não importando a tortura, não importando a tribulação que passaram. É um livro muito abençoado e eu tenho certeza que você também será abençoado. O Livro dos Mártires, de John Foxe. Leia, que é uma bênção, e é uma bênção que eu quero compartilhar com os amados. E bem, continuando os nossos estudos, continuando o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, hoje nós iremos estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. E o capítulo 7, ele fala justamente o título dessa lição: Conselhos aos casados e aos não casados. Esse capítulo, ele tem 40 versículos, tá? E nós iremos resumir esses 40 versículos em uma só palavra. Vamos orar? Deus de infinita bondade e misericórdia, obrigado, Senhor. Te agradecemos por mais esse domingo de estarmos aqui estudando a Tua palavra. Vem, Senhor, e revela a nós o Teu querer. Revela a nós a Tua vontade e que vivamos sempre para Te honrar, Te adorar e Te engrandecer. Em nome de Cristo Jesus. Amém! Glória a Deus. Bem, eu vou ler somente um versículo, tá bom? Somente um versículo. 1 Coríntios 7, versículo 20, que diz assim, olha: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Durante todo o capítulo, nesses 40 versículos, nós vemos Paulo dando conselhos aos casados, aos solteiros e aos viúvos. Viúvas, entendam sempre feminino e masculino, tá certo? E eu quero lançar um desafio para você. Eu quero que você leia esse capítulo inteiro, mas leia realmente pedindo ao Senhor discernimento para que você entenda cada pedacinho, cada conselho que Paulo quer dar, deseja dar. Porque quando ele diz assim, olha, aos solteiros, aos viúvos, que permaneçam. Paulo, ele não está dizendo que ele é contra o casamento, não. De forma alguma ele está dizendo isso. Ele só está dizendo o seguinte, olha, que quando você é casado, você vai se preocupar com a casa, você vai se preocupar com o filho, se você os tiver, você vai se preocupar com o marido, você vai se preocupar com a esposa. E quando você é solteiro, você não tem essas preocupações. Você pode ter uma vida realmente exclusiva para o Senhor. Por isso que Paulo diz assim, é bom. É melhor até que você permaneça solteiro, que você permaneça viúvo. Porque é melhor para você ser exclusivo no trabalho, na obra de Deus. É isso que Paulo quer dizer. E eu quero assim, o que eu desejo, o que eu creio que o Espírito Santo traga nesse estudo dessa EBD de 1 Coríntios 7. Com uma palavra, o conselho que o Senhor quer te dar é oração. Sim, amado. Porque o casado ou não casado, a vida que ele deve levar
independente de estar casado ou não casado, deve ser uma vida de oração. Uma vida no altar do Senhor. Inclusive, Paulo, ele diz até isso também. Ele dá até esse conselho para os casados. Por isso que Paulo alerta que não casado é melhor. Porque ele ainda alerta o seguinte, olha, você que é casado e quer fazer aquela consagração de nem ter uma vida, de ter sexo mesmo com seu marido ou não ter sexo com sua esposa, ele ainda diz o seguinte, olha, você precisa entrar em acordo. Precisa entrar em acordo com seu marido, precisa entrar em acordo com sua esposa. Não faça as coisas à toa. Por isso que Paulo sempre bate na tecla, ó, se você não estiver casado, é melhor. Mas assim, se você está casado, se você está não casado, independente dessa escolha, independente do seu chamado, porque Deus tem um chamado para cada um, sua vida deve ser uma vida de oração. Sua vida deve ser uma vida de entrega. Sua vida deve ser uma vida de, amados, de dedicação ao Senhor. Independente, e você vai ver, por isso que eu lanço o desafio, leia todo o capítulo 7, você vai ver que diversas vezes Paulo diz assim, olha, mas entre sempre em acordo com seu esposo, entre sempre em acordo com seu marido, mas Paulo nunca disse se detenha e não tenha uma vida de oração. Ao contrário, ele diz, tenha uma vida no altar do Senhor. Tenha uma vida de testemunho para ganhar o seu marido que não é cristão, para ganhar a sua esposa que não é cristã, para você que não é casado, para que você possa testemunhar a Cristo Jesus na vida das pessoas e pessoas sejam atraídas a receber a Cristo, amados. Nós precisamos ter um objetivo muito claro em nossos corações e em nossas mentes. Que o nosso objetivo maior nessa terra é servir a Deus. Qual é o primeiro mandamento? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Em primeiro lugar é Deus em nossas vidas. Como é que eu terei em primeiro lugar Deus em minha vida? Se eu tiver verdadeiramente uma vida de oração. Tem um outro livro que eu quero indicar, que é O Poder da Oração, que lá ele diz o seguinte, olha, a oração que torna um ministério poderoso não é uma pequena oração superficial, que esteja apenas nos nossos lábios como um beijo agradável, mas a oração deve estar no corpo inteiro e deve fazer parte do sangue e ossos. O autor desse livro, ele está dizendo o seguinte, olha, a oração, nós não podemos nos contentar com uma oração somente do acordar e do dormir ou das refeições. Essa é uma oração superficial que está só nos nossos lábios. Ou apenas uma oração universal que engloba tudo quando somos chamados para orar na igreja. Nós começamos a orar uma oração muito universal, não. A nossa oração deve ser objetiva e individual. Conte a Deus a tua necessidade de solteiro. Conte a Deus a tua necessidade de viúvo. Conte a Deus a tua necessidade de separado. Conte a Deus a tua necessidade de casado. Conte ao Senhor a tua necessidade. Tenha uma vida com o objetivo certo, o alvo certo, o alvo que é Cristo Jesus.
Tenha por alvo a Cristo, o alvo de testemunhar como Cristo testemunhou. O nosso maior exemplo de ter uma vida de oração é o próprio Cristo. Ele não orava, não era no meio da multidão, mas ele se afastava para orar. Ele se reservava para que ele pudesse orar ao Pai. E nós devemos ser assim também. Por isso que o conselho que o Senhor te dá, amada igreja, amado casado, casada, solteiro, solteira, viúvo, viúva, divorciado, divorciada, o conselho que o Senhor te dá é ore. Tenha uma vida de oração. Não se contente com essa oração michuruca de acordar e deitar e almoçar ou quando você é chamada em público para orar. Não se contente com isso. Tenha uma vida de oração, uma vida de joelho no chão, uma vida íntima entre você e Deus. Te alegra ao que tu foi chamado. Te alegra se você é solteiro, se você é casado. Se alegre no Senhor. Se alegre em Deus. E entregue para Ele toda a tua ansiedade. Entregue em suas mãos todos os seus desejos. E tenha uma vida de oração, de entrega ao Senhor. Esse é o conselho. Para você casado, para você não casado. Tenha uma vida de oração, em nome de Jesus. Leia, te desafio. Leia todo o capítulo 7. E quando ele fala de testemunhar, quando ele fala em acordo, quando ele fala o melhor, o recado do Senhor para você, neste domingo tenha uma vida de oração. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Em nome de Jesus, amém! Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Em nome de Jesus, amém.